Estamos aqui com mais uma história para você, feita com muito amor e carinho. Hoje, a tia Jaque trouxe uma história maravilhosa para vocês, uma receita. Sim, para vocês aprenderem a praticar a palavra do Senhor, né? Porque a gente não pode ficar só lendo, nós também temos que praticar, não é mesmo? Sim, então a tia Jaque vem e fica aí, quietinho, não sai daí não, porque nós temos uma grande história para você. Amém, crianças? Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui distraída, folheando esse livro de receitas culinárias. Tem tanta coisa boa aqui nesse livro, crianças. Sua mamãe tem um livro desse? Eu acho que em quase toda casa tem um livrinho de receitas. Apesar de que hoje, com a tecnologia, esse livro de receitas passou a estar nos nossos celulares, né? Mas eu não deixo o meu livrinho de receitas tradicional de lado, não. Porque aqui sai cada coisa gostosa. Eu já li, eu já reli esse livro várias vezes. Tem algumas receitas aqui que eu já sei até de cor. O que vocês gostam mais? Receitas doces, receitas salgadas, aquele bolo de chocolate, aquela torta de frango, coxinha. São tantas coisas. Sorvete, biscoitos. Ai, que livro abençoado é esse? Eu amo esse livro de receitas, crianças. Eu me lembro da minha mamãe fazendo cada gostosura quando eu era criança, assim como você, e eu me deliciava. E eu ficava pensando, como será que a mamãe sabe tanta coisa? E um dia eu descobri esse livro de receitas e eu amo esse livro. Então, eu leio, releio, passo essas páginas de frente para trás, de trás para frente. Olha essa aqui, que maravilha, que delícia. Eu acho que nesse final de semana eu vou fazer alguma dessas receitinhas, porque eu já estou craque de tanto que eu leio esse livro. Olha só. Muito bom. Mas vocês acham que eu já estou craque mesmo nas receitas que tem nesse livro aqui? Olha só, eu tenho aqui, né, na minha mesa, alguns ingredientes para fazer um bolo. Olha que delícia! Um bolo bem gostoso, com aquele cafezinho quente, ou com suco, né, como vocês gostam mais. Olha que delícia! Eu tenho aqui o leite, eu tenho aqui os ovos, eu tenho a farinha, que é necessário para fazer, né? Olha aqui, ó, farinha de trigo, para a gente fazer o bolo. Vamos deixar os ovos aqui, bem quietinhos, né? Que ele tem a hora certa da gente usar. Eu tenho aqui o fermento, aquela pitadinha de sal que não pode faltar, mesmo o alimento sendo um alimento doce. E aí, todos esses ingredientes vão se transformar em um bolo maravilhoso. E enquanto isso, eu vou continuar aqui, ó, folheando o meu livro de receitas. Olha, receita de pão, que maravilha! Olha, essa carne assada aqui também está me convidando, tá dando até uma fomezinha, viu, crianças? Se a sua mamãe não tem um livro de receitas assim, pede para ela baixar lá um aplicativo que tenha receitas culinárias gostosas, maravilhosas. Vocês vão amar. E esse aqui, olha, um lanche fácil, saudável. Olha, pão integral, alface, tomate, presunto de frango, queijo. Que delícia! Quanta receita maravilhosa pra gente chamar os nossos amiguinhos, né?
Não agora, porque agora na quarentena a gente nem pode receber visitas em casa, não pode também visitar, mas assim que passar, olha quanta coisa gostosa. Eu já estou mesmo craque com tanta receita. Já passou muito tempo. Vamos ver? Uai, mas nada aconteceu aqui? Não existe um bolo? Eu tenho aqui todos os ingredientes. Eu tenho a ferramenta para fazer. E não aconteceu nada? A farinha com os ovos, com o leite, a manteiga, o sal, o fermento, não se transformaram em um bolo como eu queria. Por que terá acontecido isso? Alguém sabe me explicar? Ah, eu já sei. Eu disse que eu tinha todos esses ingredientes aqui para fazer esse bolo, mas eu não fiz. Eu não coloquei os ingredientes nessa tigela, nessa batedeira. Eu não pus a farinha, eu não pus o leite, eu não pus a manteiga, o sal, o fermento, os ovos. E aí não tem como. Como eu vou misturar? Como eu vou fazer a massa aqui nessa batedeira se eu não pegar cada ingrediente e colocar aqui dentro e bater bem e depois levar para o forno para assar, para fazer aquele bolo crescer, ficar douradinho, bonito? Eu tenho que ter essa ação de pegar cada ingrediente, misturar e levar para aquela parte final que é o forno. Mas eu falei para vocês que eu ia ficar aqui, né? Folheando o meu livro maravilhoso de receitas até ver se o bolo ia ficar pronto, mas o bolo não vai ficar pronto se eu não fizer. Não adianta. Não adianta eu ter essa ferramenta aqui nas minhas mãos com tanta receita maravilhosa se eu não praticar. Se eu não pegar, né? Abrir esse livro e disser assim, olha, hoje eu vou fazer um bolo, mas eu tenho que pegar esses ingredientes e misturar e fazer a minha parte. Eu tenho que praticar, porque aí cada vez que eu fizer um bolo, ele vai ficar melhor do que o outro. Isso só acontece na prática. Ai, tia Jaque, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque assim como acontece com esse livro de receitas na minha mão, eu folheando, gravando, decorando a receita aqui, detalhe por detalhe, mas se eu não praticar, eu não vou ter esses pratos saborosos que esse livro me oferece. E na minha vida espiritual e na sua vida espiritual também é assim. Nós temos aqui um livro muito mais importante do que esse livro de receitas. Sabiam? Esse livro realmente é importante, ele é especial, ele tem um valor na minha vida. Mas ele não é mais valioso, ele não é mais poderoso, ele não é mais precioso do que esse outro livro aqui, que é a minha Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que me alimenta de verdade e é ela que tem que te alimentar também, criança, porque aqui na palavra de Deus nós temos tudo, todos os ingredientes que nós precisamos para ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida na presença de Jesus. E através da palavra de Deus, nós descobrimos tudo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, que deixa o Espírito Santo de Deus triste, que deixa Jesus triste também. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos só ficar lendo, folheando, passando de um lado para o outro, pegando um versículo isolado, outro versículo, falando aquele versículo do jeito que convém. Não, nós temos que procurar ler a Bíblia e praticar aquilo que nós lemos na nossa vida. Assim como as receitas culinárias, nós precisamos praticar para ficarmos cada dia melhor. Com a palavra de Deus também é assim. Cada dia nós devemos ler um pouquinho, ler um versículo, 2, e vamos aumentando aos poucos. As crianças não conseguem ler muita coisa ao mesmo tempo, mas você pode escolher uma história para ler por dia,
pode pedir à sua mamãe, ao seu papai, para te contar uma história bíblica por dia. E daquela história você vai pensar assim: eu vou guardar essa palavra de Deus no meu coração e amanhã eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi hoje. E aí no outro dia você faz do mesmo jeito, com a nova história, uma nova prática, e você vai descobrir que a cada dia você vai ficando mais parecido com Jesus, porque você vai deixando de lado as coisas que não agradam a Deus e vai fazer coisas que agradam a Deus. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você falava palavrões, você não vai falar mais. Se você gostava de desobedecer a sua mamãe, fazer pirraça, você não vai fazer isso mais. Se você gostava de desobedecer o seu papai, você também não vai mais desobedecer. E na hora de estudar, batia aquela preguiça, né? Como a tia Lu falou lá na outra semana no vídeo dela, você diz: "Show preguiça, eu quero estudar, porque eu quero ser alguém na vida. E isso agrada os meus pais, agrada a Deus, e é assim que vai ser." E aí você vai descobrindo tudo aquilo que entristece o coração de Deus e vai deixando de lado. Se você gostava de brigar com seus amigos, com os seus irmãos, com a sua irmãzinha, você não vai mais fazer isso, porque a palavra de Deus está se tornando prática na sua vida. Olha que legal! E aí, um belo dia, quando você assustar, você vai dizer assim: como eu me tornei uma pessoa melhor. E você não precisa esperar crescer, ficar um adulto para fazer isso. Você pode começar agora, sim, agora, enquanto você é criança. E através da sua vida, através do seu testemunho, muitas outras pessoas virão para Jesus. E você vai poder falar do amor de Deus, você vai dizer que você reflete o brilho de Jesus na sua vida, e você vai poder falar da salvação de Jesus para essas pessoas. E elas vão acreditar, porque elas vão ver em você um brilho todo especial, que é o brilho de Jesus. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que você praticar, que eu praticar aquilo que nós estamos lendo. Olha o que diz no versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 17. Se você tem uma Bíblia, você pede depois do seu papai para ler para você, caso você não saiba ler ainda, né? E se você já sabe ler, vai lá na sua Bíblia e confere. Está dizendo assim, ó: ora, se vocês sabem destas coisas, felizes serão se vocês praticarem. Olha só que legal! Se você sabe de tudo isso que eu falei aqui, você vai ser muito feliz se colocar tudo isso em prática. Ah, eu gostava de falar mentira, mas agora que eu já sei disso, eu não vou falar mais, eu vou falar a verdade. Você vai ser mais feliz. Ah, eu gostava de falar palavrão, mas agora que eu sei dessas coisas, eu não vou falar mais. Você vai ser mais feliz. E tudo que você fazia antes de errado, agora que você já sabe que não pode fazer, porque entristece o coração de Deus, você vai deixar de fazer. E quando você deixa de fazer, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala que você será bem feliz, muito mais feliz, se você praticar. Então, crianças, que essa palavra, que essa história fique guardada no seu coração e que a partir de hoje você seja uma pessoa feliz que pratica aquilo que você aprende através da palavra de Deus. Amém, crianças? Nós vamos orar e logo depois ficaremos com o nosso louvor. Amém? Feche os seus olhinhos e vamos orar com a tia Jaque. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida do meu papai, da minha mamãe, dos meus avós, primos, tios, de todos que fazem parte da minha família, dos meus amigos, do meu pastor, dos meus colegas da escola, de todas aquelas pessoas que
eu conheço e até mesmo as que eu não conheço, mas todos precisam do Senhor. Todos precisam aprender as verdades que estão na tua palavra. Me ajude a ser um canal de bênçãos, aquela pessoa que vai levar a tua palavra através da prática e através da obediência ao Senhor. Faça de mim, Senhor, uma criança obediente, que anda nos seus caminhos, que fala a verdade, que obedece aos pais e que principalmente obedece ao Senhor. Porque eu quero, Deus, não só conhecer você lendo a tua palavra, mas eu quero te conhecer praticando a tua palavra na minha vida todos os dias. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.